Muito bem. Esse é o meu tema de hoje. O que aconteceu com as mães? É um tema muito atual, mas nós vamos fazer uma viagem muito grande aqui. Eu vou convidar você a fazer uma viagem comigo nesse tema. Hoje pela manhã, o pastor Valmir me surpreendeu, também falando sobre as mães, num texto de Mateus, e ele foi brilhante. Ele conseguiu falar da mulher mãe, e ele focou na mãe, ele focou na fé da mãe. E eu vibrei com eles. Se eu fosse você, eu assistia a pregação do pastor Valmir e depois assistia a minha pregação, ou então recomendasse quem assista as duas, porque uma vai completar a outra. Ao invés de eu falar da mulher mãe, como ele focou, eu vou trazer a mulher mãe no contexto da atualidade. Mas para isso nós vamos fazer uma viagem histórica aqui no passado e vamos conversar de muitas coisas lá de trás. No entanto, eu quero começar com esse versículo. Provérbios 1, 8. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração? Deus e Pai soberano, louvado e bendito seja o teu nome. Então, Provérbios 1, verso 8. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Interessante, irmãos. Interessante notar que aqui esse versículo tão pequeno traz duas ideias. E a gente pensa às vezes que ensino e instrução são coisas iguais. Ensino e instrução é a mesma coisa. Olha, eu estou há muito tempo na igreja, tá? Eu já li esse Provérbios muitas vezes. Eu já estudei a Bíblia muitas vezes. De todas as formas que você pode imaginar, versículo a versículo, livro por livro, assunto por assunto, de várias maneiras, em várias modalidades. E a Bíblia continua me surpreendendo. Quando eu chego num verso como este aqui, que eu já passei várias vezes, e eu percebo duas palavras que antes para mim soavam como palavras iguais. Pai dá ensino, mãe dá instrução. Apesar das duas palavras compreenderem o mesmo campo semântico, elas descrevem, vou trazer uma palavra da psicologia aqui, elas descrevem funções diferentes. Elas descrevem comportamentos diferentes. Porque ensino não é exatamente instrução. Apesar da instrução estar contida no ensino. Ensino é algo diferente. Mas hoje nós vamos falar da mãe. Só que nesse contexto, não há como também, falar de mãe sem mencionar que existe um pai em algum lugar. Porque se não fosse o pai, como ela seria mãe? Não é assim? Se não fosse o pai, como ela seria mãe? E vice-versa. Se não fosse a mãe, como ele não seria o pai? Então, em agosto, eu vou estar falando do pai nesse mesmo trocadilho aí. Vamos homenagear as mulheres, porque se não fossem elas, nós não seríamos pais. Então, dentro dessa mesma tônica. Então, meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Então, vamos lá, vamos definir isso. Vamos definir. Mãe dá instrução. E o que é instrução? É permissão de informações, é transmissão de informações técnicas, transmissão de habilidades de forma direta e objetiva. Uma instrução. Tem foco no conteúdo. Fórmulas, regras, procedimentos. Instrução tem esse foco. O filho é visto mais como um receptor de algo pronto. A mãe leva pronto. A mãe ensina e dá o pronto. Quem instrui faz isso. Não é só a mãe, é todo mundo que instrui.
instrutor faz assim. Ele mostra na prática o que deve ser feito. Exemplo, ensinar a criança a comer sozinha. Ganhar os brinquedos no devido, guardar os brinquedos no devido lugar. Cumprimentar as pessoas de seu convívio. Ler um texto. Tudo isso a mãe ensina. É assim que pega na colher. É com essa mão. É desse lado aqui. É com os dedinhos assim. Você fez isso com seu filho? Você deve ter feito isso com seu filho. Você estava instruindo. Você estava dando ali uma instrução prática. Você estava dizendo assim, é assim, faz assim. Ele não vai questionar por que não é, por que não é assado. Ou ele vai tentar fazer o que você está instruindo ali, se você estiver no tempo certo dele, lógico. Um texto, mãe às vezes ensina a ler também. Essa tarefa da escola aprender, a escola ensinar a ler e escrever, é algo assim muito estranho, porque a mãe poderia fazer isso com uma facilidade muito grande. Há lugares em que a criança tem que chegar na escola já sabendo ler e escrever. A escola tem uma outra finalidade. Inclusive era assim antes aí de século XVII. Eram as mães que ensinavam a ler e escrever. Então tem crianças, inclusive, com pais muito antenados, que conseguem até chegar na escola hoje sabendo ler e escrever. Os pais ensinaram em casa, muito provavelmente, acredito eu, que com muito mais esforço da mãe do que do pai, mas só que isso nem se revela uma grande ideia nos dias de hoje. Mas esse é outro problema que eu posso falar em outro dia. Mas isso é possível. E ela ensina. Isto é instrução. É o papel da mãe instruir. É o papel da mãe treinar. Chegou a tia. Aí você, mãe, boa tarde, fulana. Aí olha para a criança, dá 5 segundos para ela. Se ela não deu boa tarde em 5 segundos, você, fulaninha, o que é que você diz? Titia chegou. Ela aí lembra, boa tarde. Boa tarde, tia. Chegou a avó. Boa tarde. Boa tarde, vó. Aí, dá 5 segundos para ela. Ela não falou nada. O que é que se diz para a vovó quando chega? Boa tarde, vó. Ele lembra. Mas isso tem que ser repetido muitas vezes. Isso tem que ser dado exemplo muitas vezes. É você que tem que dar boa tarde primeiro, tá? É você que tem que dar bom dia primeiro. E depois, lembrar que os filhos têm que dar boa tarde também. Então isso é instrução. Isso é instrução. É treino. Então instrução é técnica, é treino. É ensinar o que e como se faz. Então lá naquele provérbio que nós lemos, 1 verso 8, está dizendo que a mãe instrui. Está dizendo que a mãe ensina o que é e como se faz. E o que é ensino? Bom, se instrução é isso, o que é ensino? Ensinar não é só passar informações prontas. Passar informações prontas é instrução. Ensinar é algo maior. Mas ajuda a criança a entender o que aquilo significa. Então, ensinar não é passar instruções prontas, mas ajudar a criança a entender o que aquilo significa, como se aplica à vida e por que é importante. Vamos dizer que ensinar, então, é como se fosse o espírito da instrução. Por que eu tenho que aprender isso? Se não houver um porquê, você vai aprender? Logo, logo, a criança vai perguntar por quê. Logo, logo, ela precisa agora de um pai para situá-la na vida. Você aprende isto por causa daquilo? Você aprende isso por causa daquilo outro? É fazer com que ela pense
é fazer com que ela reflita, questione, crie conexões, ligue coisas. Então, esse ensinar é um outro nível desse aprendizado. As duas palavras, a instrução e o ensino, estão dentro do mesmo campo semântico. Mas ensinar é mais profundo. Ensinar é uma fase à frente e gozado, e na teoria do desenvolvimento infantil, os primeiros anos são da mãe. E a segunda infância, o filho está mais por conta do pai, na questão do desenvolvimento. A pessoa principal no desenvolvimento infantil, na primeira infância, é a mãe. E o pai? O pai vai entrar em algum momento dessa criação aí. Mas na segunda infância, 6 anos em diante, 7 anos em diante, o pai é o protagonista da criação. Ele vai aprofundar o que a mãe instruiu. Ele aprofunda o que a mãe instruiu. A mãe deu instruções, fez treinamento, educou. E o pai? O pai agora vai mostrar para que serve toda aquela instrução. Ele vai mostrar para que serve tudo aquilo que essa criança aprendeu com sua mãe. Para isso, o pai precisa se conectar com uma criança, entender seu momento, sua realidade, sua forma de ver o mundo. Ou seja, ele tem muito tempo para fazer isso. Tem a primeira infância toda, a mãe lá no toco com a criança e o pai vindo depois, observando tudo o que está acontecendo, participando, ajudando essa mãe, e depois ele entra em ação. Tudo isso está escrito naquelas 4 linhas de Provérbios. Ensinar é formar, é um ato de relação e significado. Vou dar um exemplo melhor, um exemplo legal para você. A criança é pequena, está com sua mãe andando no jardim, e aí ela vê uma lagarta. Ela vê uma lagarta no chão. Ela aí, ou grita porque viu a lagarta, ou aponta para a lagarta, faz alguma coisa e aciona a lagarta. E a mãe aí explica, é uma lagarta, deixa ela vai subir na árvore. Ela vai subir na árvore e depois ela vai virar uma borboleta. E aí a criança, uma árvore? Uma borboleta? É, lagarta e borboleta é o mesmo bicho. Ela não nasceu sabendo, ficou sabendo agora com a sua mãe, que lhe instruiu, lhe deu essa instrução. Lagarta e borboleta é o mesmo bicho. Mas como é o mesmo bicho? Um não tem nada a ver com o outro? Não é que lagarta é uma fase da vida. Ela não vai explicar que a lagarta é uma fase da vida dela. Ela vai dizer que lagarta vira borboleta. E é isso que a gente ensina para a criança, não é? Depois ela vai virar borboleta. Mas aí mais para frente, ela cresce um pouco mais. E aí andando no jardim junto com o pai, ela aí vê a lagarta de novo. Mas agora, a lagarta ela não vê mais andando. Ela vê o casulo. O casulo pendurado numa árvore. E ela vai, o que é isso, pai? E ele diz, essa é a lagarta. Essa é a lagarta que a sua mãe apresentou para você. Ele fala, não, mas ela é tão diferente. Ela não é uma borboleta? Não, sabe o que é? É que para a gente virar uma borboleta, existe um processo. Então a vida da gente, meu filho, tem fases. Tem fases que a gente é lagarta, tem fases que a gente está no processo de transformação. E existe aquela fase que a gente voa e que a gente tem, né, asas para voar, está mais livre. Então essa é a vida de uma pessoa. Então ele traz aquele ensinamento que lagarta vira borboleta para uma questão mais profunda. Ele agora traz uma lição com aquilo que era apenas uma instrução. Porque ela também nem tinha condição de entender. Mas agora que tem condição de entender, tem um pai que lhe ensina que a vida tem fases, que existem processos, que um dia você pode estar rastejando, que nem uma lagarta,
mas amanhã você pode estar voando igual uma borboleta. Esse é o pai. O desenvolvimento ele anda assim. E a Bíblia diz assim, olha lá o que a Bíblia diz, só para eu ler aqui. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Ouça o ensino e não despreze a instrução de sua mãe. Ensino e instrução. Pai dá ensino. Mãe dá instrução. E aí você pode me perguntar assim, pastor, essa Bíblia é velha, né? Quando é que escreveram isso, pastor? Quando é que escreveram isso? Olha, isso foi escrito. Dependendo de onde estiver no livro de Provérbios, foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Mas eu quero fazer um passeio com vocês a essa data aqui, ó. 10.000 anos atrás. Esqueci de botar o atrás aqui. 10.000 anos atrás. Mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. Seriam 12.000 anos atrás. Mas 10.000 anos está bom. Vamos arredondar em número redondo, 10.000. Eu quero viajar com vocês há 10.000 anos atrás. Há 10.000 anos atrás, a humanidade estava passando por esse evento aqui, ó. Alguém aqui já ouviu falar da Revolução Agrícola de 10.000 anos atrás? Levante a mão se alguém ouviu falar da Revolução Agrícola de 10.000 anos atrás. Ninguém? Então vamos ter uma aula, só uma irmãzinha. Vamos ter uma aula de história muito legal agora. O que foi a Revolução Agrícola de 10.000 anos atrás? Há 10.000 anos atrás, nós estávamos exatamente na pré-história. O que é a pré-história? A pré-história é antes da história. E quando é que começa a história? A história começa quando o homem começa escrevendo de forma organizada. Com língua, ele consegue escrever. E aí começa a história com a escrita cuneiforme, que data depois de 10.000 anos, não data 10.000 anos atrás. Data lá quase 5.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Número chutado, tá? Mas é nesse nível aí. Então, há 10.000 anos atrás, nós estávamos na Revolução Agrícola. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há 10.000 anos atrás, olha, gente, olha o que aconteceu. O homem descobriu a agricultura. O homem descobriu que ele não precisava mais ficar indo de lugar em lugar para comer. Ele descobriu que ele podia plantar. Quando ele descobre que ele pode plantar, ele se fixa na terra. Então ele descobriu que ele podia plantar e ele descobriu que ele podia criar animais para a sua sobrevivência. Em pouco tempo depois, esses animais vão ser domesticados. 10.000 anos atrás. E com essa descoberta, deixa eu ver o que eu trago aqui para eu não adiantar os slides da frente. O homem descobre a agricultura e se fixa na terra deixando de ser nômade. Nesse contexto surgiu a propriedade privada. Olha, gente, que coisa interessante, né? Nesse contexto, quando o homem se fixa na terra, quando o homem vê, não preciso mais andar por aí procurando a caça, surge a propriedade privada. Olha só como é que surgiu. A terra passou a ter valor estratégico. Surgiu a ideia de que isso é meu porque eu trabalho aqui. Por que isso é meu? Porque eu trabalho aqui. Então, eu cerquei um pedacinho e disse, tudo isso é meu. Que legal, hein? Eu agora vou ter que usar o meu braço para defender o que é meu. Eu agora terei de ser não só agricultor como pecuarista, mas também guerreiro. Eu vou ter que dar o meu sangue por essa terra. Pastor Valmir já sabe onde eu quero chegar. Olha só, já está rindo para mim. Isso é meu. Isso é meu porque eu trabalho aqui.
há 10 mil anos atrás. Alguém tirou isso da cabeça. Nada era de ninguém, ele tirou isso da cabeça. Com a propriedade privada surgiu a herança. Se agora eu tenho alguma coisa, eu tenho que deixar para alguém. Então, com a propriedade privada surgiu a herança e a estabilidade das relações humanas no conceito que conhecemos como família. Ué, mas não tinha família antes? Cara, antes, é muito antes para a gente ficar levantando conjecturas, mas é óbvio que deveria existir. No entanto, agora que existe propriedade privada, vai ter que ter família, vai ter que ter filho para defender a propriedade privada e para ser herdeiro dela. Afinal de contas, eu vou dar o meu sangue por isso e vou deixar para qualquer um? Não. Então, o conceito de família começa sendo esse conceito que a gente entende hoje. Esse conceito que a gente entende hoje de família vem de 10 mil anos atrás. Engano seu que veio da Bíblia, né? Veio da própria estrutura do próprio mundo que foi se organizando. Porque nós estamos numa época, mais de 5 mil anos, há 10 mil anos atrás, mais de 5 mil anos antes de Cristo. Nós estamos há 8 mil anos antes de Cristo. Pastor, eu quero ver onde é que você vai chegar com isso. Esta família era patriarcal, porque a terra era conquistada e defendida pelo braço de um homem, geralmente guerreiro, que defendia seu espaço com a sua vida. Essa família era patriarcal. A ideia de patriarcal é muito anterior aos tempos bíblicos. A ideia de um pai que defende uma terra, que defende o seu trabalho, que defende uma família, é muito anterior. Nos tempos bíblicos, quando se começou escrevendo alguma coisa, a ideia já existia anterior. Aliás, é uma ideia tão velha que é anterior à própria escrita. É uma ideia pré-histórica, antes da história. O patriarcado. Patriarcado é uma ideia velha. A galera, ideológica de hoje, pensa que isso nasceu dentro da igreja. Pensa que isso nasceu da religião. Pensa que a religião tem alguma coisa com isso. Da família patriarcal. Não. Milênios, muitos mil anos antes, surgiu o patriarcado para defender a terra e deixar a herança para os filhos. E com isso, fortaleceu a ideia que hoje nós entendemos como família. Aquelas pessoas próximas, aquelas pessoas que têm vínculo comigo, aquelas pessoas que andam comigo, aquelas pessoas que saíram de mim. Pois é, está gostando da viagem? Esta revolução transformou o homem de um andarilho errante sobre a terra em um produtor rural, patriarca de todos os que nasciam em sua casa e fez da mulher a mãe de todos os herdeiros que gerou. Qual foi o resultado? Esse aí é o resultado desta revolução. Uma revolução que aconteceu há 10 mil anos atrás. O homem era nômade, virou patriarca. Marido da sua mulher, que gerava seus filhos, que eram os herdeiros da terra. Guerreiros que iam defender aquele pedaço de chão com unhas e dentes, com pedras e paus. Foi isso no que deu a Revolução Agrícola de 10 mil anos atrás. E assim foi por 10 mil anos. Pastor, não aconteceu mais nada nesses 10 mil anos? Não. Aconteceu. Aconteceram algumas coisas nesses 10 mil anos. Aconteceram alguns eventos até importantes, alguns passos que a humanidade deu muito importantes, no que diz respeito a conhecimento, no que diz respeito à tecnologia, no que diz respeito à filosofia. Pessoas importantes surgiram no cenário mundial e elas deixaram seus nomes na história.
Aconteceram coisas importantes, sim. Aconteceram coisas importantes, mas que não representaram uma revolução mundial. A agricultura, sim, foi uma revolução que reestruturou, reorganizou o mundo. Agora, o que aconteceu depois da revolução agrícola? Não remodelou o mundo, mexeu com o mundo, balançou o mundo, mudou a cabeça de algumas pessoas, mas não de todas. Houve o seu propósito. E eu fui fazer uma estatística, né? Uma estatística. Por quanto tempo esse mundo continuou desse jeito aqui, que a Revolução Agrícola o deixou? Por quanto tempo será que? Por quanto tempo foi essa revolução? Gente, o mundo não mudou muito. Aliás, o mundo não mudou quase nada. Até 1750. Isso equivale a dizer que em apenas 2,5% do tempo histórico, a humanidade produziu cerca de 90% de todo o avanço tecnológico que conhecemos hoje. O mundo foi de carroça a foguete em um piscar de olhos da história. Aqui está uma tabelinha para você entender. Velocidade dos avanços tecnológicos. 10 mil anos até 1750 depois de Cristo. 10 mil anos antes de Cristo até 1750 depois de Cristo. A humanidade cresceu, evoluiu tecnologicamente, intelectualmente, e esse troço todo aí, 10%. De 1750 depois de Cristo até hoje, a humanidade avançou em 90%. Você acha que tem alguma coisa desproporcional aqui? Isso quer dizer, sabe o quê? Que em 10 mil anos, nada mudou. Porque uma alteração de 10%, você pode dizer que alguma coisa mudou? Você pode dizer que alguma coisa mudou no pensamento humano? Se você diz, olha, o que mudou foi 10%. Nada mudou em 10 mil anos. O patriarcado durou até 1750. Quando veio uma nova revolução. E aí quem estudou um mínimo de história já sabe qual é a revolução que eu estou falando. Veio uma nova revolução. Uma revolução que alavancou outras revoluções. Só para você lembrar do verso que a gente está interpretando aqui, ó. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Não vamos perder de vista isso. Quando esse provérbio foi dito, o mundo já estava do jeito que estava há uns 5 mil anos. E hoje, 5 mil anos depois, até 1750, ele era completamente verdade. Pai dava ensino, mãe dava instrução. Era assim que a humanidade estava em 1750. E era assim que a humanidade estava há 10 mil anos atrás. Muito antes dos tempos bíblicos. Pai dá o ensino, mãe dá a instrução. Ou seja, não fomos nós que inventamos isso, nem mudamos nada. Nós vamos agora pensar naqueles 2,5% de tempo histórico que mudou tudo e fez com que nós chegássemos até hoje. Em 250 anos, o mundo mudou pelo menos 7 vezes. O mundo não mudou nada em 10 mil anos e em 250 anos o mundo mudou 7 vezes. Revolução Industrial, eu não vou falar de todas, poxa vida, teria muita coisa para falar de cada uma delas. Revolução Iluminista. Segunda Revolução Industrial, fins do século XIX. Revolução Tecnológica e Digital, desde 1970. Revolução da Informática,
90, revolução científica e espacial no século 20, e não está aqui a revolução que a IA está fazendo. Em 2050, quando eu fizer de novo essa pregação, eu vou estar sepultando, né, o pensamento, ninguém vai mais estar pensando, o pessoal que cresce agora, ninguém vai mais pensar. Pensa que o pessoal vai pensar? Ninguém mais vai pensar. Se alguém pensar em 2050, nós vamos ter que bater palma para as mães. Nós somos a última geração que aprendeu a pensar. Eles vão aprender a fazer pergunta à IA, e a IA vai pensar por eles. Um robô vai pensar pela gente. Quando nós morrermos, a gente que nasceu em 60, 70, 80, morrermos, 2100 diante, não haverá ninguém pensando mais na face da terra. Serão máquinas pensando para o homem. O homem faz a pergunta certa e a máquina pensa tudo para ele. Eu não coloquei essa revolução aqui. Essa revolução ainda é especulativa. Vai depender muito do que nós fizermos nos nossos dias. Mas o que eu quero afirmar é que o mundo mudou 7 vezes em 250 anos. Se o mundo muda 7 vezes em 250 anos, se o modo de produção muda 7 vezes em 250 anos, se a forma de pensar muda 7 vezes em 250 anos, o que é que muda também? Sendo assim, nos últimos 250 anos, sobretudo nos últimos 50 anos, com a explosão de creches, escolas em tempo integral e a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, representam uma ruptura abrupta nesse modelo milenar. Nos últimos 50 anos, nós tivemos todos esses eventos na humanidade, que simplesmente, de uma forma, numa ruptura muito acentuada, espantosamente acentuada, destruíram qual era a forma milenar que a humanidade vivia. E quando eu falo assim, 10 mil anos, eu estou falando em processos genéticos, inclusive, que estavam em andamento, e não tem como uma genética se adaptar em 50 anos. Leva aí uns 2 mil anos para isso acontecer, para toda uma população mudar. Ou seja, nós estamos vivendo uma grande convulsão social, em virtude de uma grande mudança que nós não provocamos, que o mundo está indo nela porque não tem como não ir. Como é que ficou a criação de filhos, então? A criação de filhos, que era um cuidado intuitivo, contínuo e personalizado, passou a ser protocolar, intermitente e terceirizada. Em 50 anos, a humanidade alterou o modo como se vivia a maternidade e a criação de filhos. Em 50 anos. Em 50 anos, se jogou por terra 10 mil anos de vida. Qual é o resultado dos 10 mil anos? E qual é o resultado dos 250? Daqui é o que eu estou dizendo. Criação de filhos, ele era intuitiva, ninguém precisava ensinar uma mãe a ter filho, a parir, a saber o que a criança estava sentindo, ninguém precisava fazer isso. Era contínuo, a mãe estava continuamente com a sua cria. E era personalizada, cada uma fazia do seu jeito. Hoje, a criação de filhos é protocolar. Tem que aprender um protocolo. Tem que ter uma cartilha da mãe. Senão, não sabe ser mãe. Tem que ler um livro.
Tem que ter instruções. É intermitente. Ora a mãe está presente, ora não está. E a terceirizada, por muitas vezes, se declina a maternagem para outras pessoas. Quais são as consequências? Conclusão: aumento de transtorno de ansiedade e apego inseguro nas crianças modernas. Quando eu era guri, ninguém falava em ansiedade nem para adulto, e fará para criança. Eu não lembro dessa. Minha mãe era estressadíssima. Meu Deus do céu. Mas eu não lembro dessa palavra, ansiedade. Ela está com ansiedade. Não existia no nosso meio. Hoje, crianças estão com ansiedade. Como assim? Crianças estão preocupadas com o quê? Qual é a preocupação da criança? Isso está genérico, tá? Isso é genérico. Criança tomando ansiolítico. Déficit de autorregulação emocional. Hoje, lógico que não são todas, tem exceções aqui na igreja. Eu hoje presenciei um quadro lindo. Grande, não são todas, né? Mas muitas das crianças, né, não conseguem ficar sentada. Você sabe por que ela não consegue ficar sentada? Ouvindo o pastor ou vendo a música aqui? Você sabe por que ela não consegue ficar sentada? Porque ela não consegue lidar com o tédio. Você imagina você num lugar onde você escuta o que você não está entendendo patavinas. E você não sabe o que está acontecendo e você não entende nada. Como é que você fica? Uma cara de chuchu grelado, né? Você fica com vontade de quê? De levantar, de ir embora, não estou entendendo nada, não estou... Exatamente, por isso que tem a igrejinha da criança lá, porque lá é o lugar delas ficarem, porque a linguagem lá é diferente, é acessível. Mas houve um tempo em que todas as crianças ficavam sentadas. Ah, pastor, mas ficavam obrigadas. Não, não ficavam obrigadas. Não era a obrigação que elas tinham. Elas eram criadas de maneira que elas tinham um momento de tédio. E elas então aprendiam a lidar com o tédio. Então elas ficavam sentadas. E eu vi aqui um casal com 3 filhos, sentadinho, assim, bonitinho. E eu vi assim, eu falei, tá vendo? Eles vão ficar sentados aí até a cordinha aparecer ali. E eles são bem pequenininhos. Bem pequenininhos. Quer dizer, naquela idade que fica andando para lá e para cá, quer sair, quer levantar, quer beber água, quer não sei o quê, quer não sei o quê, bem pequenininho. O que está acontecendo ali? Os pais estão criando de maneira que elas suportem o tédio, porque está sendo entediante para elas ter que ver o culto aqui, tal. Jéssica toda feliz, não, Jéssica não estava aqui de manhã. Bruno todo feliz aqui, dirigindo louvor, não sei o que, tal, tarará, tarará. E as crianças suportando o tédio. Isso é criação. Isso não é porque ela é apática, não. Isso é porque ela está sendo criada de forma a ter frustrações e alegrias. Tem frustrações dosado com alegrias. A vida não pode ser só alegria, a vida tem que ser frustração também. Então agora você já sabe que tem criança que suporta tédio por causa dos pais, por causa da criação que está dando. Mas hoje nós temos isso aqui, ó, déficit na regulação emocional. Pois essa capacidade desenvolve na relação de afeto e não apenas por instrução. Pois essa capacidade se desenvolve na relação de afeto e não apenas por instrução. Temos déficit de regulação emocional. Crianças que ficam irritadas demais porque foram contrariadas. Isso acontecia em 1750? Não temos dados sobre isso. Mas tudo indica que se em 70 não acontecia quando eu era criança, provavelmente em 1750 também não acontecia. Crescimento de quadros de TDAH, depressão infantil e distúrbios de aprendizagem, muitas vezes ligados a ambientes caóticos, desorganizados ou impessoais no início da vida. Essas são as conclusões de tantas revoluções, tantas vezes que o mundo mudou, e eu acabei mudando também.
E aí eu vou deixar algumas perguntas para vocês. Algumas perguntas para os pais, mas especificamente para as mães. Hoje nós entendemos que pai e mãe, né, não somos mais a família patriarcal, porém deveríamos ser, porque até lá estava tudo dando certo, e agora que não somos mais, somos uma família contemporânea, né, moderna, contemporânea, moderna / contemporânea, então nós também gozamos dos problemas dessa família. Então eu quero deixar algumas perguntas para ver se algumas pessoas, alguns irmãos, refletem e levam para suas casas, levam para suas vidas. Perguntas como, olhando para a sociedade de uma forma macro, não estou olhando para o micro, quero olhar para o macro, para a grande sociedade. Não é nenhum grupo pequeno, um grande grupo. Olhando de uma forma macro, olha as perguntas que eu posso deixar com vocês. Onde está a mãe que instrui e educa se os grandes centros urbanos pioram em qualidade de vida e de respeito a cada ano que passa? Essa é uma primeira pergunta. Onde está a mãe que instrui e educa? Se todas estão instruindo e educando, não tinha que estar melhorando? Os grandes centros urbanos, onde a gente concentra muitas mães, muitas famílias, pessoas com mais condição financeira, não devia estar melhorando aquele lugar ali? Olha como esse lugar está melhorando, porque aqui eu concentro muitas pessoas, eu concentro muitas mães que instruem, que educam, mas os grandes centros, está todo mundo fugindo para a serra, está todo mundo fugindo dos grandes centros. Se as pessoas estão fugindo dos grandes centros, quem tem juízo está fugindo dos grandes centros. Se a gente tem cada vez mais tiroteio, cada vez mais latrocínio, cada vez mais gente presa na delegacia, jovens cooptados pelo tráfico de droga, existem uma quantidade de mães suficiente nos centros urbanos que estão instruindo, que estão educando. Se no final das contas tudo o que acontece na nossa casa vai para a sociedade e a sociedade só piora, será que está acontecendo alguma coisa de verdade na sua casa, na minha casa, nas nossas casas? Ou a gente vai ficar brincando de ser mãe e de ser pai e de ser família? A segunda pergunta, onde está a mãe que se dedica com exclusividade, que não está dividida em 1 milhão de tarefas, que não está perdida nas redes sociais, se as escolas e o judiciário estão abarrotados de crianças problema? Pastor Valmir, professor, escola pública. A gente sabe que a escola privada também está indo para o mesmo descontrole, ninguém quer ser mais professor. A pessoa com uma sã consciência quer ser professor? Hoje, só os doidos, desculpa, mas é verdade. São os que têm um amor incondicional à profissão, quer ser professor. Porque tem que aturar a falta de educação. Porque as mães dos grandes centros urbanos não estão dando educação. Passaram por 7 revoluções industriais, estão com a cabeça muito deturpadas, muito longe do original. Então está a escola lá que não deixa ninguém mentir. Se eu chamar ele para dar um depoimento aqui, vocês caem para trás. Ele conta cada coisa que eu fico horrorizado. Que isso aconteceu? Não é possível. Não, peraí. Isso não está acontecendo. E nos particulares também. Também temos os nossos absurdos. Eu fui professor da rede particular. Já era um caos controlar a turma. Então está havendo ali? Dedicação exclusiva? Parece que não. Onde está a mãe que entende que o desenvolvimento saudável da criança depende de um cuidado intuitivo, constante e personalizado? Se as doenças mentais, os déficits e os transtornos de aprendizado crescem de forma alarmante.
Se você quer saber de uma coisa, a sociedade, quando ela mudar isso aqui, ó, cuidado intuitivo, constante e personalizado, voltar a ser isso aqui, os transtornos mentais acabam das crianças. É aqui que está o nó dessa sociedade. Abandonaram o intuitivo, o constante e o personalizado. E hoje nós temos várias crianças com déficit de tudo. A ponto de, tem 10 anos já essa notícia, a gente está divulgando hoje, mas eu já falei dela outros dias. A geração de 2020, a geração de 2010 é menos inteligente do que a geração de 2020. A primeira vez que o teste de QI apontou, a primeira vez que o teste de QI sempre apontou que a geração seguinte é mais inteligente que a geração anterior. Esse teste tem uns 100 anos aproximadamente sendo feito ele regularmente. QI do Binet. Esse cara fez um teste que qualquer pessoa pode fazer. Tanto o doutor quanto o analfabeto fazem o mesmo teste. E o teste dele apontou que pela primeira vez na história da humanidade, ou então na história do teste de QI, a geração seguinte, quer dizer, os filhos, eram menos inteligentes do que os pais. Em uma geração que se diz inteligente, tecnológica, avançada. Estamos avançando mesmo? Será que a gente está avançando mesmo? Ou está acontecendo um emburrecimento coletivo entre nós? E a gente não está vendo isso. Mesmo com testagem, a gente não consegue ver isso. Então, onde está a mãe que entende que o desenvolvimento saudável da criança depende de um cuidado intuitivo, constante e personalizado? Se as doenças mentais, os déficits e os transtornos do aprendizado crescem de forma alarmante. É um absurdo o que nós estamos vendo em termos de deficiências mentais na nossa sociedade entre crianças. Na década de 80, era um caso aqui, um caso ali e tal. Mas hoje é o assunto do dia, em qualquer dia da semana. Para onde estamos indo, gente? Temos aprendido o suficiente? São essas reflexões que eu quero deixar com você. Para você pensar, para as mães pensarem a sua maternidade e para os pais pensarem como eu posso ajudar a mamãe que está do meu lado. Como eu posso permitir que ela cumpra o seu papel? Como eu posso fazer isso? Se posso fazer, né? Se tenho as condições de fazer, né? Mas como eu posso fazer isso aqui? Permitir que a mãe cumpra o seu papel, a sua função. Coincidentemente, a psicologia também entende assim, que pai e mãe são funções. Então, um funciona de um jeito, o outro funciona de outro jeito para a psicologia. O que eu estou falando é científico, mas também é bíblico. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.